Olá, 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 manas, manas, manas. Hoje estou assim, 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 a repetir-me por todos os lados. Estou nervosa, Porquê? estou nervosa. Nervosa, cansada. Violada, estuprada. Olá, Porquê? manas. Este é o Deste lado, Diogo. Diogo Coelho convosco, É o costume. como é o costume, exato. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente. O Francisco vai-vos dar a introdução. É só a introdução, não vos vai dar mais nada, porque ele hoje não pode dizer muitas piadas. Não, hoje eu não vou dar conteúdo nenhum. Quer dizer, conteúdo eu vou dar muito. Ai, mas pronto. Antes disso, tu temos aqueles 10 minutinhos para espairecer e libertar os demónios antes de cair aqui no episódio a Não, sério. não Hoje podemos é ter nada. quarta-feira, dia 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. E visto, e nem precisa de ler para dizer isto tudo. Mas que bem! Apesar de eu ter dito, mete essa merda aí à tua frente para ler isso em condições, Eu senão não tinha que vais ler dizer se bem. fosse o IDAWAT, que é o que a gente vai ver nas redes sociais, não é? Tipo, IDAWAT, Yeah. o que é isso? Isso é o International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Só que isto em Mas inglês, uma sabes, pessoa a fazer a eu tradução nunca, fica assim, uau. eu nunca tinha ouvido essa sigla até este ano. Aliás, até hoje, na verdade. Nunca. Pronto, então Ou se tinha, passou-me totalmente ao lado. és info-excluído, não sabes das coisas da atualidade. Provavelmente. Existe uma alta probabilidade disso acontecer, efetivamente. Se não Pronto, mas aparece no Excel, eu não conheço. este dia é comemorado sempre, não é? O IDAWAT é sempre comemorado no dia 17 de maio, com o objetivo de coordenar eventos internacionais que aumentem a consciencialização sobre as violências e as violações à comunidade e aos direitos da comunidade LGBTQIA+. E essas ações de consciencialização têm que aumentar, o que queremos é que estimule o interesse pelo trabalho e pelos direitos LGBT em todo o mundo. Diz aqui a Wikipédia que até 2016 as comemorações aconteceram em 132 países. Os fundadores Que é imenso. do IDAWAT eram originalmente conhecidos como o Comitê IDAHO para coordenar ações de base em diferentes países, promover o dia e fazer o lobby pelo reconhecimento oficial em 17 de maio. A data foi escolhida para organizar e comemorar a retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças pela OMS em 1990. Já falámos sobre isto aqui. Já, sim senhor. Muito bem, sim senhor. E porquê é que estamos a falar disto? Isto parece que é um bocadinho... eu acho que o dia 17 de maio começa um bocadinho como o início das comemorações do mês da visibilidade do orgulho. Não achas? Hoje começa as bandeiras hasteadas, etc. Só acaba em junho, a julho. E no final de junho, início de julho, é que acabam as comemorações. Eu acho que é um bocadinho, é o mote, é o pontapé de saída, vá, por assim dizer. É um facto. É o pontapé de saída. O pontapé de saída por causa das injustiças que há, por causa da violência, não é? Contra a comunidade no geral. Antes de comemorares alguma coisa, que é isso que fazes no mês de junho, não é? O mês de junho, se tu vires, é festas, é marchas, é muito pride, muito colorido, muito alegre. Já falámos sobre isso no episódio do Pinkwash, em que o mundo inteiro se vira para a comunidade LGBT, mas é como comemorações, como marketing, muitas das vezes, usado de uma maneira errada, mas sem nunca se focar realmente nos problemas que existem. E o 17 de maio existe mesmo para isto, para nos consciencializar que nada é colorido como no mês de junho. Há muita coisa para se fazer, não é? Há muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente, e tanto da comunidade que não é LGBTQIA+, como pela própria comunidade LGBTQIA+, dentro dela própria, porque nós também não somos muito bons para nós próprios, infelizmente. Exato. O ser humano no geral não é assim grande coisa. É verdade. Portanto, o que é que andaste a fazer esta semana? Antes de nós começarmos aqui pelo lado negro da coisa, o que é que andaste a fazer? O que é que eu andei a fazer? Perguntas no Dia Internacional da Visibilidade, não é? Claro. No IDAWAT. Eu quero que dês visibilidade ao que andas a fazer. O que é que Claro, eu ando a fazer? obviamente. Ando louca a puxar cabelos, andar atrás de pessoas, fazer mil e uma coisas para no fim conseguir ao dia de hoje a Associação IPA, da qual sou presidente, conseguirmos hastear bandeiras, relembrar as instituições governamentais que nos gerem, não é? Que este dia existe e que tem que ser comemorado. Portanto, é com orgulho que Torres Vedras hasteou 2 bandeiras na cidade, uma na Câmara Municipal e uma na Junta de Freguesia, em comemoração do IDAOT. Portanto, chegou ao fim do dia
completamente estafado, mas super orgulhoso do sítio onde Mas moro. tu foste lá hastear a bandeira? Na junta, sim. Na Câmara, não. Na Câmara pediram a bandeira, hastearam logo de manhãzinha, porque eu continuo a trabalhar, continuo a ser enfermeiro, não é? Pois, porque Portanto, tem que ganhar a vida e pagar as contas. Mas então explica-me, o que ficaste cansado porquê? Porque foste hastear uma bandeira? É isso? deves pensar que é fácil. Não sei, diz-me tu. Primeiro que tudo é dificílimo, porque nem percebia como é que se faziam os nós na bandeira para hastear na Então, junta. não havia ninguém que te explicasse isso? Também nunca Não. hasteaste uma bandeira na tua vida? É que eu estou hastio com alguma frequência. Tu não? Pois. Bem podre. É assim. Eh. Vá, gasta o humor agora todo? Vá, Olha, gasta. eu não andei a fazer muita coisa, até porque nós gravámos há relativamente pouco tempo. Nós gravámos há menos de uma semana, não é? Portanto, hoje estamos a gravar na Estamos super quarta-feira. alinhados. Isto vai sair na próxima segunda, portanto, estamos a fazer com Yeah. alguma antecedência e não aconteceu assim tanta coisa. A não ser saídas à noite. Olha, viste no karaoke? Eu não queria que falasses isso aqui. Este episódio não é para pôr Porquê? humor. Não é para pôr humor neste episódio. Humor, aquilo não é humor, aquilo é talento puro. Exato. De quem? Do Senhor das Luzes. Como assim? Não estou a perceber. Eu fui cabeça de cartaz. Eu e o Filipe fomos cabeça de cartaz. Não, Atenção, isto é preciso vocês deixar isto acabaram bem com o claro. espetáculo, não é? Vocês acabaram com a noite do karaoke porque o pessoal todo foi embora. Não, 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 não. A rapariga que estava a organizar, a Inês Monstro, ela Ai, fez monstro! questão de dizer. É o nome dela, deixa ser estúpido. Ela é uma cantora internacional muito famosa. Já cantou em Espanha. Como o José Cid. Em Badajoz. Ela disse: vocês vão cantar as non-stop e vocês é que vão fechar a noite. E nós, ai que máximo, que fecha. E correu muito bem. Acho que nós estávamos com uma energia muito positiva. Atenção, Vocês e atenção a uma coisa feliz muito da importante. massagem, não é? Quando entrou os palhacinhos É. e os balões. Estúpido. Atenção a uma coisa muito importante: é que aquilo era karaoke, mas nós não tivemos direito à letra. Ok? Mentira, porque eu vi que havia telemóveis na mão. Tu não, De tu quem? sabes tudo. Tu és uma bicha orgulhosa, tu sabes. Por acaso enganei-me na letra uma vez. Exato. Mas correu muito bem, foi muito fixe. Lindo. E o Filipe só leu ali uma frase ou duas. Nós estávamos com uma energia super positiva, a malda estava super divertida, foi muito giro. Hashtag adoro médicos divertidos. Pronto. Para a próxima, já disse ao Tiago, tens que vir também, vocês vêm todos e vamos todos ao karaoke para o próximo mês. Vai ser Eu muito não giro. posso ir visto em Mesmo público a giro. fazer essas figuras, estás tolo. Porquê? Primeiro porque eu tenho medo de palcos. Não parece que anda lá a vida toda, mas tenho medo na Pois. mesma. Não interessa, Tá tenho bem. medo na mesma. Mas aquilo é baixinho, tem para aí uns 10 cm de altura se tanto, portanto não tens de preocupar. Exato. Se tens medo de palcos, eu não sei como é que vais fazer um episódio ao vivo. Que, by the way, está quase aí. Das duas, uma. Ou estou muito bêbado, ou muito nervoso e depois corre super bem, ou estou muito Ok. nervoso e Ou- corre super mal. Pronto. Eu não queria que tivesse essa parte do correr mal, eu queria que nós tivéssemos energia positiva. Tu é que disseste que nós temos energia positiva e agora estás aí com essa conversa. Eu só tenho os 3 desfechos. Claro que eu acredito nos 2 primeiros. Vai bem. Em que eu vou estar muito bêbado, muito nervoso, mas vai correr tudo bem. Eu também acho que sim. Eu por acaso não estou muito nervoso, para já, claro. Se na No altura próximo vou dia vais ter vomitar 3 30 vezes. folhas de Excel. Exato. Sim, e provavelmente, e diarreia, essas coisas todas que mais pessoas normais têm. É a vida. Ai, mas eu Vamos nunca ver. tive isso. O quê? Por Dor de acaso nunca barriga? tive isso. Sim. Eu subi, a única acaso vez, este também a não. única vez que subi a palco e estava mesmo, e acho que não era nervoso, nesse dia em Coimbra, até foi com a Tuna, apanhámos no Passo a Calhas, que é uma das atividades que se faz nos festivais de Tuna, que é andar a passear pela cidade para conhecermos e não sei o quê. A Red Bull estava lá e estava a oferecer um novo sabor, e então eu disse: gosto muito, dá-me 3. E bebi 3 E Red bebeste os Bull 3? antes de entrar em palco. Portanto, eu estava a tremer muito, não sei se era dos nervos, se era do Red Bull. Eu calculo que fosse do Red Bull, é que eu já fiz isso e eu passei um bocado. Não passei mal, mas não consegui fazer mais nada o resto do dia. Fiquei tipo só. Pronto. Exato. tremer, tipo, Era assim que eu meu Deus. estava. Portanto, acho que não Yeah. foi dos nervos. Portanto, Das outras vezes estava provavelmente não terá nervoso. sido. Uma pessoa chega a palco e pensa assim: não, agora tem que ser, tchau. E apaga-se. É quase pensar na quarta parede. Não é? Ai meu Deus. Mas vai E correr correu bem, de sempre certeza. bem. Bem, Até mas hoje correu sempre bem. Sempre que eu piso um palco, Vamos está começar. show. Portanto, vamos começar com o episódio então. ainda estou Estamos muito aqui a chegar alegre. Não, até agora tens. Agora enquanto eu dou a curiosidade da semana. Não, é que sabes o que é Tu pior? interiorizas. É que estou com o peso na consciência porque li o teu fecheiro Hum. e estava na merda. Literalmente na merda.
Literalmente estou a na tentar merda, fugir, como assim? e estou a tentar fugir de. Não quero voltar para a merda, porque sei que vou As ficar pessoas na têm que, merda. as pessoas têm que parar de dizer literalmente morri, ou literalmente na merda, porque não é literal, isso não faz sentido nenhum. Parem de dizer que são literalmente na merda, que essa imagem depois não me sai da cabeça. Olha, a Pronto. Bia, vinha aí. Estava Filha, não hipoteticamente na faças barulho. merda. Pronto, hipoteticamente na merda. Não. Bem, Agora, a vamos sério, começar. manas, o episódio é sobre o dia de hoje. Sobre o porquê de fazer sentido ainda nos dias que correm falarmos ainda a ódio, falarmos em agressão, falarmos em violência. O episódio é pesado. É pesado. Vai ser um conteúdo muito diferente daquilo que estão habituados. Não vai dar espaço sequer nem vontade para fazer piadas, portanto. Pois, eu acho que não. Segue. Podes começar o episódio. E se te vier alguma piada à cabeça, por favor, guarda para ti, não sejas em Por acaso eu não sou dessas pessoas que quando está nervosa por situações dessas faz piadas ou se ri. Eu também acho que. Rir Eu às vezes fico. sim. Não. Nos enterros isso acontece. Bem, Não. mas vamos lá. O episódio de hoje é sobre um acontecimento que aconteceu em Portugal em 2006. O Um acontecimento que aconteceu. Um acontecimento que aconteceu. Sim, perdoe-me Tu a estás a redundância. testar-me. Talvez que atenção, passaste no texto, muito bem. É sobre o assassinato de Gisberta. A curiosidade desta semana. O Brasil foi em 2022, pelo 14º ano seguido, o país em que mais pessoas trans foram assassinadas. Mais concretamente, 131. O México e os Estados Unidos aparecem em segundo e terceiro lugares, com 56 e 51 assassinatos, respectivamente. A pessoa mais nova tinha 15 anos, chamava-se Esther e foi encontrada decapitada e sem um dedo. Um homem de 26 anos confessou o crime e aguardou ser ouvido em liberdade. É verdade. Ouviram bem, em liberdade. Das pessoas trans assassinadas em 2022, 99% eram mulheres trans. 54% eram profissionais do sexo, 76% eram pretas, 41% foram mortas a tiro, 65% foram mortas com requintes de crueldade. Até final de abril de 2023, portanto, até final do mês passado, só no Brasil foram assassinadas 46 pessoas, mais concretamente, 45 mulheres e um homem. Enfim. Está-me a dar arrepios só de. Eu já li isto tudo e agora está-me a dar arrepios outra vez só de ouvir a ler em voz alta. Problemática que não é só no Brasil, não é? Que acontece assassinatos de pessoas trans. Em Portugal, estas pessoas também não estão a salvo. E a história que vos vamos contar hoje mostra isso mesmo. Antes de continuarmos com o episódio, é importante avisar-vos, manas, que o episódio, pronto, vai ser diferente de todos os que já fizemos até esta data. Não vai ser um episódio de risos, não vai ser um episódio de brincadeiras, não vai ser um episódio de disparates. Vamos falar de um dos temas mais cruéis que podem ser falados, que infelizmente são realidade, que é a morte. A morte a sangue frio de alguém indefeso por um grupo de pessoas que fez apenas para passar o tempo. Hoje vamos falar-vos de Gisberta Salce Júnior, mulher trans brasileira que foi assassinada em 2006 no Porto. Tenho um bocadinho para pensar sobre isto, perceber se lembram, se viram alguma coisa sobre isto. Gisberta foi assassinada no Porto pelas mãos de um grupo de jovens com idades entre os 12 e os 16 anos. Indicamos que os jovens teriam entre 12 e 16, mas há fontes que indicam que teriam entre os 10 e os 16 anos. De qualquer das formas, independentemente das idades, o crime continua a ser terrível. Mas para vos contar um bocadinho a história da Gisberta, e mais do que isso, para nós a podermos entender, faz sentido falar dela desde muito pequenina. A Gisberta nasceu em 1960, em São Paulo, no Brasil. Era a mais nova de 8 filhos e era muito mimada pelos irmãos. Como a Gisberta nasceu com o sexo masculino, as brincadeiras e comportamentos que ela tinha e que eram usualmente associados a meninas, como brincar com bonecas e maquilhagem, criavam confusão a algumas pessoas. A mãe não sabia o que fazer quanto a isso e acabou por levá-la ao médico, que lhe disse que ela não precisava de se preocupar, porque a Gisberta era assim por ser a mais nova da família e por ser muito mimada por todos. Até que aos 14 anos a Gisberta disse à mãe que se sentia uma mulher e que queria fazer a transição de género, e a mãe pediu-lhe para ela fazer isso apenas quando o pai morresse, porque ele era daqueles homens muito, entre coelhinhos voadores, machos, que ele não iria aceitar de certeza.
Mas o pai faleceu passado pouco tempo e ela acabou por começar a usar o nome Gisberta perante toda a gente. Em 78, quando Gisberta já tinha 18 anos, a violência contra pessoas trans era um foco grande no Brasil e a Gisberta começou a ficar com medo que a atacassem. E ao invés de manter a sua forma de vestir, acabou por começar a usar em sítios públicos roupa menos chamativa e mais neutra, que não evidenciava tanto que se tratavam peças femininas, e usava as roupas nas quais realmente se sentia bem apenas em espaços em que ela própria se sentia segura, nos grupos de amigos ou em casa. São Paulo, naquela altura, acabou por tornar-se um sítio realmente muito perigoso, porque já não aconteceu apenas agressões, não é? Dessas agressões, muitas delas acabaram em assassinato, e Gisberta, como seria de imaginar, ficou ainda com mais medo e resolveu deixar o Brasil. E deixou o Brasil e partiu para a França. Não é? Em França, já há 2 anos, com 20 anos, decidiu que França não seria o país certo para viver e mudou-se para o Porto, aqui, onde vocês vivem, em Portugal. Ao fazer esta mudança, que aparentemente foi repentina, a Gisberta nem avisou a família, que, como toda a gente já percebeu, se manteve no Brasil. E como não avisou ninguém, a mãe começou a ficar preocupada, deixou de receber resposta às cartas que lhe enviava. A sorte dela foi que Gisberta tinha uma amiga em França que lhe mandou uma carta e que a avisou do que é que se tinha passado, e a mãe acabou por ficar mais descansada. Mal chegou a Portugal, a Gisberta fez aquilo que a maioria de nós faz quando chega a uma cidade nova. Começou a procurar sítios que recebem bem as pessoas da nossa comunidade, e foi assim que acabou por conhecer um bar chamado Cute, um dos primeiros bares gays conhecidos no Porto. Numa das visitas ao bar, a Gisberta conheceu a Roberta, que atuava ali todas as semanas e que acabou por a convidar para participar nas suas atuações. Era bastante frequente a Gisberta vestir-se de Marilyn Monroe e emperiquitava-se toda para ficar o mais parecida possível com a atriz. Só que as atuações no bar não traziam dinheiro suficiente para que ela conseguisse sustentar-se, o que acabou por fazer com que a Gisberta começasse a prostituir-se para poder pagar as contas. Apesar de já termos falado disto em episódios anteriores, é importante realçar uma vez mais que ainda é muito frequente que pessoas trans sejam obrigadas a tornar-se trabalhadores do sexo porque a sociedade não dá, pelo menos na grande maioria das vezes, a oportunidade a estas pessoas para terem trabalhos dito comuns, vá. Se é assim em 2023, imaginem na década de 80, quando ela chegou a Portugal. Ela continuava a falar com a família por carta e sempre que lhes escrevia dizia que estava tudo bem e que estava a trabalhar num bar como bailarina. Em 96, quando já tinha 26 anos, a Gisberta descobriu que tinha HIV, mas decidiu que não iria tratar-se. Além do HIV, foi também diagnosticada com tuberculose pulmonar, pneumonia e candidíase laríngea, que é uma espécie de infecção na garganta que dificultava que a Gisberta conseguisse alimentar-se, o que veio originar problemas de anorexia, anemia e também algumas dificuldades respiratórias. Já deu para perceber que a Gisberta estava muito doente e que o seu corpo começou a dar sinais disso mesmo, o que fez com que ela deixasse de conseguir trabalhar e, consequentemente, deixou de conseguir sustentar-se. Ao não conseguir sustentar-se, teve que começar a procurar sítios que ajudassem pessoas sem abrigo, não é? E encontrou algumas associações e projetos. Um deles chamava-se Espaço Pessoa, que era um espaço que apoiava pessoas que se prostituíam, viciados em droga e portadores de infecções sexualmente transmissíveis. Além de ajudar as pessoas com bens de primeira necessidade, o Espaço Pessoa também tinha médicos e psicólogos que tentavam ajudar as pessoas que precisassem, e espaços comunitários, como casas de banho, não é? Que permitia que as pessoas fizessem a sua higiene, lavassem a sua roupa, e com isto a Gisberta arranjou ali um porto seguro que frequentava diariamente. Funcionários deste espaço disseram que Gisberta começou a consumir drogas quando começou a prostituir-se e que o consumo dessas substâncias se agravou e agravou o estado de saúde dela. Além disso, dizem também que ela era bastante simpática e que falava bastante da família que tinha deixado no Brasil. Fora o Espaço Pessoa, a Gisberta também encontrou e conheceu o projeto Coração da Cidade, que dedicava-se essencialmente a distribuir refeições entre os mais necessitados.
Como não tinham de morar, Gisberta começou a pernoitar num prédio abandonado, onde montou uma tenda e era lá que dormia, não é? E que fazia a vida dela. Exatamente. A zona era bastante isolada e por isso as três novas personagens aqui da nossa história, o Fernando, o Flávio e o Ivo, três jovens, encontravam-se frequentemente neste prédio para grafitar. O Fernando conhecia a Gisberta desde pequenino porque a mãe dele também se prostituía, como a Gisberta, e frequentava os mesmos bares que ela para encontrar alguns clientes. E como a mãe do Fernando não tinha onde o deixar, costumava levá-lo com ela para alguns desses bares. Quando a mãe do Fernando deixou de frequentar os mesmos espaços que a Gisberta, eles acabaram por perder o contacto. Mas quando viu a Gisberta no prédio abandonado, ele desde logo percebeu e reconheceu-a. E quando ele e os amigos viram as poucas condições de vida em que a Gisberta tinha, começaram a visitá-la com alguma frequência e sempre que o faziam, levavam comida para tentar ajudá-la. Cresce. Não é fácil. É muito mal perceber esta história porque vocês já vão perceber um bocadinho porquê. Porque depois de algumas visitas à Gisberta, não é? Estes rapazes contaram a amigos na escola, mais concretamente a 11 amigos da escola, que andavam a fazer estas visitas e falaram nas condições em que a Gisberta vivia. Infelizmente o preconceito era maior e a curiosidade também. E estes miúdos que andavam todos na escola e eram todos amigos, frequentavam também a oficina de São José, que era uma das associações geridas pela Igreja Católica que recebia jovens que tivessem cometido algum crime e que ali se estavam a reabilitar. A 15 de fevereiro, de 2006, os 14 rapazes foram ao prédio, só para matar a curiosidade. Ao chegar lá, em vez de serem amáveis, como 3 deles já tinham sido e que levavam bens a Gisberta e a ajudavam naquilo que conseguiam, estes 14 rapazes decidiram começar a dar-lhe pontapés, murros e a bater-lhes com material que encontravam ali no prédio, porque estava abandonado, portanto encontravam madeira, encontravam pedras e começaram ali a bater em Gisberta. O Flávio, que até há uns dias atrás lhe levava comida, pegou numa dessas pedras e atirou-as à Gisberta. Outro dos rapazes, o Vítor, não fez nada. Ficava ali a incentivar os outros rapazes a continuarem e disse aos amigos para despirem, porque tinha curiosidade de ver se ela era, entre os coelhinhos voadores, um homem ou uma mulher. Sempre que Gisberta se tentou levantar, os rapazes empurraram-na novamente para o chão e continuaram a bater-lhe. Gisberta acabou por desistir de se tentar levantar, não é? Permaneceu no chão enquanto os rapazes continuavam as agressões. Quando se cansaram, foram embora. No dia a seguir, portanto, no dia 16 de fevereiro, os mesmos 3 jovens que a tinham descoberto ali, o Ivo, o Fernando e o Flávio, foram novamente ao prédio e perguntaram se ela precisava de ajuda. As dores eram tantas que ela só lhes respondeu que queria que a deixassem em paz e que não lhe fizessem mais mal. Eles assentiram e deixaram-na ali, sozinha, ferida e às portas da morte. Mas o pior, se é que pode ser pior, ainda estava por vir. Depois dos 3 rapazes terem sido embora, 6 dos outros 11 rapazes voltaram ao prédio para voltar a agredir a Gisberta. Um deles pediu ao outro que despisse a Gisberta antes de começarem as agressões, mas a resposta desse rapaz foi que não lhe queria tocar porque ela tinha sida. Os restantes rapazes concordaram com ele e, ao invés de lhe baterem diretamente, usaram paus, madeiras e também pedras para continuar as agressões. Não tendo quase forças nem forma de se poder defender, a Gisberta limitou-se a ficar deitada no chão, encolhida, usando a pouca energia que lhe restava para lhes pedir que não a magoassem mais, porque não lhes tinha feito nada e que não merecia aquilo. Além de lhe baterem, os rapazes também destruíram a tenda onde ela tinha as suas coisas e que usava para se proteger do frio durante a noite. No dia 18 de fevereiro, um dos rapazes voltou ao prédio para continuar as agressões. Parecia que era quase um passatempo. Quando chegou ao prédio, encontrou-a deitada, apenas com um cobertor por cima. Disse-lhe para ela se levantar e, quando ela respondeu que não conseguia porque estava muito magoada, começou a dar-lhe pontapés.
Como o prédio tinha vários materiais da obra, o rapaz decidiu usar alguns para continuar as agressões. Com um bocado de madeira que encontrou, bateu-lhe na zona abdominal várias vezes. Ela gritou tanto e as dores foram tantas que ele teve medo que alguém a ouvisse e que o apanhassem. E ele desistiu e foi embora. No dia a seguir, portanto no dia 19 de fevereiro, alguns rapazes voltaram novamente ao prédio para continuar a agredir a Gisberta e encontraram-na deitada no chão, apenas com uma camisola vestida. Eles tentaram falar com ela, mas a única resposta que obtiveram foram alguns gemidos. Um deles usou um pau para abanar a Gisberta, mas ela não se mexeu. Ela estava num estado lastimável. Sangue seco em várias partes do corpo, nódoas negras e arranhões. A Gisberta estava totalmente destruída. Dessa vez eles foram-se embora sem a agredir. Estamos no dia 19 de fevereiro, volto a lembrar. Dia 21, 2 dias depois da última visita. Parte desse grupo foi novamente ao prédio e encontrou Gisberta inconsciente. Tentaram que ela lhes respondesse e nada. Isto fez com que pensassem que estava morta. Tinham passado 6 dias desde a primeira agressão e em quase todos os dias Gisberta tinha sofrido agressões físicas e psicológicas. Os rapazes deixaram o prédio e quando chegaram à escola contaram aos restantes o que tinha acontecido e no estado em que Gisberta estava. Ao invés de pedirem ajuda, reuniram esforços para pensar em formas de se livrar do corpo. Alguns queriam esconder o corpo porque tinham medo de ser responsabilizados, outros queriam enterrá-la porque achavam que era mais digno. Acabaram por colocar a ideia do enterro de parte porque não tinham paz para fazer buraco. Pensaram ainda em queimar o corpo, mas tinham medo que o fumo atraísse outras pessoas e desistiram da ideia. Por fim, decidiram empurrar o corpo para dentro de um fosso, ali no prédio que tinha água, porque ficaria submerso e dificilmente seria encontrado. Então no dia a seguir, dia 22 de fevereiro, bastante cedo, alguns dos rapazes dirigiram-se ao prédio para se livrarem do corpo como tinha ficado combinado no dia anterior. Entre eles estavam o Fernando e o Ivo, dois dos rapazes que a tinham encontrado e ajudado inicialmente. Enrolaram a Gisberta num dos cobertores que ali estava e empurraram o seu corpo para o fosso. Realmente o corpo ficou submerso e se passasse alguém dificilmente iria encontrá-lo. Parecia que estava tudo a encaminhar-se como eles tinham planeado, mas um dos rapazes, o Flávio, o terceiro rapaz que começou por ajudar a Gisberta, não suportou a culpa que sentia e contou toda a história ao diretor da escola em que eles andavam. O Flávio contou detalhadamente tudo o que fizeram e onde poderiam encontrar o corpo de Gisberta. A polícia foi ao local e encontrou-a, onde o Flávio indicou que ela estaria. Aos 45 anos, a Gisberta foi encontrada sem vida no fundo do fosso pela polícia do Porto. A polícia interrogou o Flávio e ele contou quem eram os restantes 13 rapazes que estavam envolvidos nas agressões e no assassinato. Eram todos menores, entre os 12 e os 16 anos, e foram todos presos pela morte de Gisberta. No entanto, apesar de terem estado todos presentes, em alguns momentos das agressões, as acusações foram diferentes para cada um deles. O Vítor, o mais velho do grupo, foi o único que não participou ativamente nas agressões, limitando-se apenas, entre coelhinhos voadores, a incentivar os restantes a agredir a Gisberta. Este foi apenas condenado a 8 meses de prisão por omissão de auxílio, porque presenciou as agressões e não ajudou a vítima. Ao início, os restantes 13 rapazes foram responsabilizados pela morte de Gisberta e acusados de homicídio qualificado. No entanto, o resultado da autópsia mudou toda esta situação. A autópsia indicou lesões na cabeça, no pescoço, membros inferiores e membros superiores, abdômen, intestinos, rins e nódoas negras em todo o corpo. No entanto, a autópsia veio indicar também que a causa da morte de Gisberta não tinha sido nenhuma das lesões, mas sim afogamento. Na verdade, apesar de acharem que quando a atiraram ao fosso que ela estaria morta, a Gisberta estava viva. Mas por estar tão magoada não teve forças para nada, nem para lutar pela própria vida, e acabou por morrer sozinha, afogada no fundo daquele fosso. Como a causa da morte não foram diretamente as agressões, a acusação deixou de ser homicídio qualificado, passando a ser agressão qualificada. No fim disto tudo, ninguém foi acusado pela morte de Gisberta porque ninguém a matou efetivamente, de forma direta. Apenas cometeram atos que levaram à sua morte. A família de Gisberta recebeu no Brasil o resultado da autópsia e o resultado do julgamento apenas por correio.
No documento era indicado que quem matou Gisberta foi a água do fosso e não os rapazes, e que por isso não poderiam ser responsabilizados pela sua morte. A família não tinha dinheiro para recorrer, nem sequer dinheiro tinha para pedir que o corpo fosse enviado para o Brasil. Valeu-lhes apenas a amiga de Gisberta, que estava em França, e os avisou que ela tinha ido para Portugal. Juntou algum dinheiro e pagou para que o corpo fosse enviado para junto da família no Brasil. Em março de 2006, Gisberta foi enterrada em São Paulo. Em setembro de 2007, todos os rapazes envolvidos nas agressões que levaram à morte estavam em liberdade. Um jornalista do site Observador entrevistou o avô de um dos rapazes e perguntou-lhe como é que ele estava depois de ter sido libertado. O avô respondeu o seguinte, e vamos passar a citar: aquilo já morreu. Ele não pensa nisso e nem fala sobre aquilo, porque aquilo morreu. Fim de citação. Mas apesar de aparentemente aos olhos da justiça a morte de Gisberta ter passado despercebida, por outro lado revelou ser um marco para muitas pessoas. Por exemplo, passados alguns meses da sua morte, foi organizada a primeira marcha LGBTQIA+, da cidade do Porto, em homenagem à Gisberta, com o lema "Um presente sem violência, um futuro sem diferença". Em 2010, organizadores da Marcha do Orgulho LGBTQIA+, do Porto criaram o projeto Se a Rua Fosse Minha, com o intuito de dar a uma das ruas da cidade do Porto o nome de Gisberta. O projeto foi chumbado na Câmara Municipal com 2 votos a favor e 11 contra. Mais recentemente, em 2021, o projeto foi novamente apresentado e foi aceito. Agora, o nome da Gisberta está elegível para ser o nome de uma rua, quando surgir a oportunidade. Em 2017 foi criado o Centro GIS, em homenagem à Gisberta, e que tem a missão de ajudar a população LGBTQIA+, oferecendo serviços jurídicos e médicos, além de ainda servir como refúgio para pessoas que precisam apenas de desabafar e de conviver com outras. Em 2007, o cantor Pedro Brunhosa lançou a música Balada de Gisberta. Em 2010, a cantora Maria Bethânia regravou a música. 2 curtas-metragens foram feitas com base na história de Gisberta. 2 peças foram feitas também com base na vida de Gisberta. Em 2018 foi lançado o livro Pão de Açúcar, do autor Afonso Reis Cabral, e é uma ficção baseada na vida de Gisberta e é contada do ponto de vista de um dos rapazes que a agrediu. Em 2022, uma produtora brasileira comprou os direitos do livro para fazer um filme. Ainda não há data para a estreia do mesmo. A notícia da morte de Gisberta foi capa do Jornal de Notícias a 23 de fevereiro de 2006, com o título "Morto à pancada por miúdos e atirado para dentro do fosso". O subtítulo da notícia ainda acrescenta o seguinte: "Travesti foi espancado por rapazes entre os 10 e os 16 anos". Quisemos falar da notícia em causa, simplesmente porque achamos importante dar nota da pouca familiaridade naquela altura com temas como a transexualidade, a prostituição e a delinquência juvenil, porque Gisberta não se via e, acima de tudo, não se sentia travesti. Ela via-se como mulher. Ela era uma mulher. Felizmente, em fevereiro deste ano, um jornalista do mesmo jornal, Tiago Rodrigues Alves, escreveu um artigo, também para o mesmo jornal, em que corrige a forma a que se referem a Gisberta. Hoje, todos a conhecem como a mulher que sempre sonhou ser.